Olá, chegamos ao último programa dessa série do Adoração em Família. Você sabe que é uma alegria grandiosa para nós podermos discutir e tratar de temas tão relevantes, sempre embasados na Bíblia, como você sabe, e nessa temporada toda sou com o livro A Mais Linda História de Amor. Começa agora o último episódio dessa temporada de Adoração em Família. Olá, começamos então com um tom de despedida, porque o nosso último programa não será o último Adoração em Família, mas o último dessa série, e é uma alegria poder estar com você. E como você sabe, esse guia é o livro A História da Redenção, que trata sobre todo o plano, o amor, o cuidado de Deus por mim e por sua família. Tivemos aqui a companhia agradável, sempre agradável, inspiradora do pastor Hélio Carnassale. Pastor, muito obrigado por ter nos acompanhado nessa toda essa jornada. Um imenso prazer. E pastor Josanã Alves também, nosso amigo, querido pastor, obrigado por nos acompanhar por esses 8 programas. Alegria, é uma bênção estarmos juntos. Então, para começar o último programa, que tem como tema O Amor Venceu, eu quero convidar então o pastor Hélio Carnassale para, pastor, faça uma oração conosco, por gentileza, para introduzir o nosso tema. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos ao longo desta temporada do Adoração em Família, e ao tomarmos tempo agora para refletir nesse último programa, nesse último tema, que o Senhor nos dê sabedoria, sensibilidade para discutirmos os assuntos que pertencem a essa lição e que eles façam impacto, façam um efeito positivo na nossa vida espiritual, na vida da nossa família. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amigo, no último tema estávamos tratando sobre a volta de Jesus, né? A recompensa dos santos, a recompensa dos ímpios. Para terminar o nosso estudo, o último estudo, que verso ou que passagem bíblica você traz para embasar a nossa conversa no dia de hoje? Um verso bíblico que tudo que vamos estudar está como que dentro desse verso, Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Há muita informação nesse texto, mas a primeira delas é falar sobre a primeira ressurreição, que é onde paramos no nosso último estudo. Não é? Primeira ressurreição, aquele momento em que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e serão levados para o céu. Mas aqui fala sobre a segunda morte. Essa é a morte de verdade. Até esse momento era sono, porque aqueles que morreram poderiam ressuscitar e ter vida eterna em Cristo. Mas aqui está apresentando uma morte final, a destruição completa. Então, essa é a morte que vai vir sobre todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo como Salvador. E essa morte vai ser a diferença entre os que serão salvos eternamente ou os que irão e estar completamente no esquecimento por causa da morte eterna, a destruição completa. Quer dizer, então, que nós, olha aí, você também, né? Então, aqueles, esperamos que sejamos nós, e seremos assunto ao céu, subiremos ao céu com Jesus, e nesse período aqui que ele leu, 1000 anos, pastor Hélio, como é que é esse negócio de 1000 anos, o que vamos fazer esses 1000 anos, então, o que acontece com a terra nesses 1000 anos? Deus mostrou para João estes momentos finais, e eles são muito, muito claramente retratados no livro do Apocalipse, no capítulo 20, e em destaque o verso 6 que o pastor Josanã leu para nós. E nós já falamos sobre a ressurreição dos justos, que ressuscitam com o seu corpo transformado, com todo vigor, saudáveis, e falamos da transformação dos justos vivos que serão arrebatados. Mas não mencionamos, e agora falamos, da morte dos ímpios, e que nesse momento eles irão ficar completamente aniquilados. E Satanás sozinho nesta terra, apenas com seus santos anjos, não lhe será permitido
vagar pelos outros mundos criados por Deus. Então ele estará aqui nessa terra, e neste momento a terra estará completamente revirada, completamente irreconhecível, motivos e causados em grande parte pelas ações do inimigo. E ele vai ficar aqui esses 1000 anos em reflexão sobre aquilo que ele produziu. Interessante, ele vai reconhecer que a sua obra não funciona, mas não vai mudar o seu caráter. Ele não vai mudar o seu caráter. Mas esses 1000 anos, enquanto isso, olha que coisa linda, Deus, ele presenteia os justos que ressuscitaram e os que foram transformados, ele presenteia estes justos com uma revisão do caso de todas as pessoas que recusaram a salvação. Mas para que isso? Pastor Alice, imagine uma família onde lá o pai e a mãe vão estar, mas um dos filhos não vai estar, ou o marido e a esposa não. Pode gerar uma dúvida se Deus foi justo, se não foi rigoroso. Então, o caso de todos aqueles que não aceitaram a salvação será passado diante dos salvos, e eles entenderão com muita clareza de que estes não deveriam estar, eles não seriam felizes no céu, porque não tiveram seu coração transformado, porque não aceitaram a salvação e a transformação que Cristo ofereceu para eles. Então, esse é uma fase do juízo, a penúltima fase, porque a última vem depois do milênio, em que ficará claramente estampado diante de todos os salvos a razão pela qual aqueles que não se encontram lá, por que não se encontram lá? Para que ninguém tenha dúvida. Uma eternidade, por que o meu filho não está aqui? Por que a minha mulher não está aqui? Por que meu esposo? Por que minha avó? Aquele pastor que parecia tão consagrado. Todos teremos clara compreensão do caso de cada um. Pode até imaginar que alguém que não deveria estar, está, né? Por que ele está, né? E o grande resumo dessa compreensão será: Deus foi justo. Deus foi justo com cada caso. O segundo é: cada pessoa tomou sua decisão pessoal. Não foi uma iniciativa divina salvar ou perder, escolher esse. Exato. Então ninguém vai poder dizer: olha, assim, eu cheguei à conclusão que tal pessoa não veio para o céu e vi aqui nos livros porque Deus não deu chance suficiente, porque Deus não fez o possível para que ela estivesse. Então a conclusão vai ser: Deus é justo e a decisão foi pessoal. Por isso é tão importante hoje eu pensar em quais decisões estou tomando ao lado de Cristo, para que esteja registrado que eu tomei a decisão de estar ao lado dele, foi uma decisão pessoal, e eu confiei na oferta dele da cruz do Calvário. Após os 1000 anos, o que vai acontecer? A Nova Jerusalém parece que começa a voltar, a descer. Como é que é essa história? Então, primeiro vem Jesus com os anjos e o sol, mas ele vem na frente. E ele vai tocar com seus pés. Agora sim, da outra vez, primeira vez, não. Não, agora ele toca com seus pés a montanha sobre a qual a cidade santa se assentará. E ao tocar com seus pés, essa montanha se torna uma grande planície, e a cidade vem e se instala ali. E dentro da cidade, entram na cidade os anjos e os salvos, e Cristo Jesus. Então, esse primeiro momento, e ao mesmo tempo em que isso acontece, uma vez instalados, pela voz poderosa de Deus, de Cristo, os ímpios ressuscitam. Mas com uma grande diferença, né, pastor Josalé? Exato. Os justos... você que é o rei dos contrastes, qual que é o contraste? Os justos mortos ressuscitam cheio de vigor e vida. Os ímpios ressuscitam com as marcas exatamente como eles morreram, com as marcas da enfermidade que os levaram, com a mesma característica de maldade que os levaram à sepultura. Então essa é a grande diferença. E claro, marcante, os justos ressuscitaram para a eternidade, e estes ímpios ressuscitarão por um breve período de tempo até que venha o juízo final. E ao Satanás perceber esta situação, essa grande multidão, né? Ele não muda o caráter, ele pensou em tudo que ele fez, mas quando viu essas pessoas, vê ali os grandes generais, mentes adaptadas para a guerra, mentes bélicas, ele os reúne e diz: olha, nós somos muito mais em número do que aqueles que estão dentro, nós vamos tomar a cidade. E o texto de Ellen White diz que eles adaptam armas, eu não sei quanto tempo eles vão utilizar para adaptar essas armas, ou até criar essas armas. Arregimentar todo mundo ali. Mas algum tempo será usado para isso, e eles então iniciam um ataque. Aí alguma coisa maravilhosa acontece também.
Aí então nos é dito que Cristo se eleva e ele fica no seu trono com toda a sua glória. E como que numa grande tela, a história da redenção é passada. A mais linda história de amor. Desde o princípio do pecado, a criação, a queda do homem, a maldade das pessoas, a tortura que impuseram a Cristo, e cada pessoa que está ali, ela vai discernindo o seu papel na morte de Cristo. Ali está Herodes, Pilatos, eles vão se... E ninguém fica de fora, todos reconhecem o seu papel, e mais, todos reconhecem a justiça de Cristo. Há um texto de Filipenses, capítulo 2, verso 10, que é emblemático para esse momento, e diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou a Cristo sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora o verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Esse é o momento em que esse texto se cumprirá. Todos, inclusive Satanás, eles dobrarão seus joelhos e reconhecerão a justiça e a misericórdia de Deus. Há um ponto importante em tudo isso que o pastor Hélio apresentou, que é apresentado no capítulo 20 de Apocalipse, quando no verso 7 diz que quando Satanás for solto após 1000 anos, ele sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. E aqui diz que ele irá marchar pela superfície da terra para tentar atacar a cidade, que ele apresentou bem. Mas aí no verso 11 diz assim: vi um grande trono branco, Apocalipse 20, 11, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. E nesse momento a Bíblia diz que quando se abriram os livros, cada um vai ver o seu papel ali naquele livro, entre a salvação e a perdição. Mas é uma coisa linda que Ellen White coloca, que quando esse trono de Jesus, que João viu aqui, o grande trono branco, ele vai ficar acima da muralha da cidade, de forma que quem estiver dentro da cidade vai ver e quem estiver fora vai ver. E nesse momento Jesus vai chamar para perto do trono algumas pessoas e irão para próximo de Jesus aqueles que mais foram fundos no pecado, que mais mergulharam no pecado, que foram mais ímpios, mas aceitaram a salvação. Os que estão do lado de fora, com Satanás, irão perceber: olha, mas aquele ali fez coisas piores do que eu. E ele vai perceber naquele momento que não é pela maldade, pelo pecado, é pelo arrependimento, confissão e aceitação de Jesus Cristo. Então, nesse momento, os mais ímpios da terra, que foram os que arrependeram, vão se aproximar do trono, e as pessoas do lado de fora vão reconhecer: não foi falta de justiça, foi falta de arrependimento. Não é que eu merecia menos, ele merecia mais. Nenhum de nós merecíamos, mas ele aceitou e eu rejeitei. E eu imagino que ao lado do trono de Jesus ali nós teremos grandes surpresas de pessoas da história que nós nunca imaginaríamos que poderiam alcançar a salvação, estarão ali porque foram resgatados pelo Cordeiro. Ellen White disse que foram arrancados das fileiras de Satanás. Olha que interessante, hein? Mas no sentido de que não a força, né, mas aceitaram. E estarão também os mártires, né, pastor? Além destes, os mártires vêm em segundo lugar. Vão também estar ali nessa posição de honra. E é muito interessante pensar no castigo final, né? Eu gosto de imaginar isso. Mais uma vez o contraste. O fogo crepitando, né? E alguns ímpios, pastor Alice, vão ser aniquilados num instante. Sim. E outros, de acordo com a intensidade da sua maldade, vão durar mais, sendo o último a morrer, Satanás, a ser aniquilado. E é muito interessante isso. Mas não vão ficar queimando assim? Essa é uma coisa maravilhosa. Não combina isso com a misericórdia de Deus. Então nós acreditamos no aniquilacionismo, que é a destruição. O fogo é eterno. Esse fogo eterno que a Bíblia menciona, ele é eterno em suas consequências, não em sua duração. E ele é eterno enquanto dura, mas as suas consequências são para sempre. E cada um vai sendo aniquilado até que Satanás finalmente, o último. Em contrapartida, nem as chamas e nem esse fogo alteram a alegria dos salvos. Eles não estão comemorando a morte dos ímpios, não é isso. Eles estão comemorando a salvação em Cristo Jesus. A vitória. A vitória e a salvação em Cristo. E sobre esse ponto, pastor, é importante, Apocalipse 20, verso 14, que diz que a morte
será lançada para dentro do lago. Então a própria morte será destruída. Não existe essa ideia de uma morte eterna, de eternamente as pessoas estarem morrendo ao pouco e sofrendo. A morte será destruída. Ela vai chegar ao fim. Então tudo que causa morte, tudo que causa dor será destruído nesse momento, na destruição final dos ímpios. Interessante a gente perceber que então Deus retoma o domínio pleno da sua criação. É isso mesmo? Uhum. Exatamente. Tudo vai ser restaurado, completamente restaurado. E nós vamos voltar ao plano original de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Eu gosto de dizer para as famílias, quando eu falo para casais, que quando um casal lê Gênesis 1 e 2, ele não deve ler como a história de Adão e Eva. Ele deve ler como a história da família dele, porque é aquilo que Deus planejou e que vai restabelecer. Então, quando a Bíblia diz lá em Gênesis 1 e 2, todas as árvores, todas as plantas, toda a vida, tudo que ele deu para Adão e Eva vai ser devolvido agora para as famílias que aceitaram Jesus como Salvador. Então ele vai restaurar completamente, porque foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele veio a essa terra e é por isso que ele vai voltar para nos resgatar, para restaurar completamente aquilo que o pecado manchou. E como é que essa história de que o grande conflito terminou? Eu gosto de pensar, pastor Wallace, que no transcorrer da eternidade, nós teremos oportunidade de desenvolver-nos. O amor, a devoção a Deus, eles irão crescer. E outro dia eu vi alguém comentar, e eu nunca tinha pensado nisso, nós teremos também oportunidade de testemunhar na vida eterna. Para quem? Para os mundos não caídos. Nós vamos lá contar nossa história. Algo que eles não conhecem, eles apenas assistiram. Então, nós teremos uma agenda de viagens. Não mais pela América do Sul, mas pelas galáxias. Compartilhando a história da redenção. Compartilhando com os habitantes dos outros e com os anjos a nossa experiência. E esse pensamento de que o transcorrer dos anos da eternidade trará oportunidades. E qual será o tema que nós vamos nos debruçar pela eternidade? Estudar a redenção, a obra redentora de Cristo. E não vamos esgotar. O amor de Deus. O amor de Deus. E aí então chegamos a esse pensamento final, não é? Que o grande conflito terminou, o pecado e pecadores não mais existe, um único júbilo permeia toda a criação, e ela termina esse parágrafo dizendo que Deus é amor. Veja que essa série chamada O Grande Conflito, que são 5 livros, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejar Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito, é chamada a série Conflito. E o livro que nós estudamos nesta temporada do Adoração em Família, a História da Redenção, é um resumo desse conflito. A primeira frase, as primeiras palavras do Patriarcas e Profetas, Deus é amor. As últimas palavras do Grande Conflito, Deus é amor. Então, ao final desse conflito, de uma ponta a outra, é o destaque, o amor de Deus. Então, quando o pecado e pecadores não mais existem, quando tudo termina, o que sobra? O amor de Deus. Começamos com o amor de Deus e o plano de terminarmos com o amor de Deus. É um desafio perceber de que, de fato, todo esse desenrolar é só para mostrar, para evidenciar, sem um autoritarismo de Deus, de que de fato Deus é amor. Sem a ditadura do amor, como dizia aquele irmão, né? Lá no começo Deus é amor, e toda essa dor e sofrimento é porque alguém tentou mostrar de que Deus de fato não era amor. São momentos cruciais da nossa vida, né? Pastor José, nós estamos terminando a nossa série, temos 1 minuto, 30 segundos. Diga aí umas palavras ou faça um apelo para as famílias que enfrentam conflitos como todos nós enfrentamos todo dia. Para mim, o que eu queria que as pessoas entendessem ao ler esse livro e nessa série que estamos estudando é que Deus vai restaurar. Não desista. Então, está difícil o casamento? Não desista. Está difícil os filhos? Não desista. Não desista da sua família, porque o plano de Deus segue vivo. Ele está restaurando, Ele está trabalhando. Entregue-se a Ele a cada dia e Ele vai restaurar. Pastor Hélio, suas últimas palavras dessa série, por favor, porque virão outras. Eu quero deixar como a lição que mais toca o meu coração é justamente
a iniciativa divina percebida em todo o tempo no transcorrer dessa série. Desde onde estás, para Adão e Eva, até hoje o Espírito Santo falando ao meu coração, ao coração das pessoas. Então não podemos resistir à voz do Espírito, porque Amém. Hoje é o dia da salvação. Não vamos deixar para amanhã, não vamos adiar nossa decisão. Eu espero que Deus nos abençoe para que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus e desfrutar de todo esse banquete de esperança que Ele coloca à nossa disposição. Amém. Na sua vida, na minha vida, na sua casa, na minha casa, nós sempre teremos, enquanto estivermos nesse mundo, o drama do grande conflito acontecendo. Lá na minha casa acontece, na sua também, dos meus colegas também acontece. Lá o mal vai tentar fazer de tudo, como sempre fez, para destruir a minha e a minha casa. Mas Deus está lá todo o tempo, todo instante, fazendo tudo o que for possível e até o impossível para que eu e a minha casa decidamos pela salvação. A decisão não será de Deus, nem será do inimigo. A decisão será minha. Que possamos confiar no amor do Senhor, que possamos entender essa mais linda história de amor e que ela possa ser real na minha e na sua vida. Deus Amém. abençoe você. Ficamos por aqui com a série A Mais Linda História de Amor e nos vemos numa outra temporada com outro tema especial. Para terminar nosso programa de hoje, Pastor Josanã, você ora conosco, por gentileza? Pastor, Vamos só orar. posso dar uma palavra de gratidão? Pode dar uma palavra de gratidão, Quero Pastor agradecer Hélio. você, amigo querido, pelo convite. Obrigado. Né? E pelo privilégio de participar aqui das duas versões em espanhol e português, com meu querido amigo e vizinho de escritório aqui, Pastor Josanã, e muito obrigado por esse privilégio. Amém. Amém. Agradeço também, pastor. Deus seja louvado por isso. E agradeço a vocês por aceitarem o convite e bondosamente vir contribuir com essa série tão especial. Vamos orar então. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar ideias de um livro fundamentado na Tua Palavra que mostra o Teu plano de salvar, de alcançar, de mostrar que o Senhor nos ama, de mostrar que o mal que nos atingiu pode ser destruído e vai ser destruído. Então ajuda-nos, Santo Deus, para que tudo que nós falamos esses dias possa alcançar famílias que estão pensando em desistir, casais que estão pensando em separar, filhos que estão pensando em sair da igreja, para que possam voltar os olhos para o Senhor e ver que no Senhor há esperança de redenção. Amém. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.